Oi gente, esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o Mastan 2, que é um software de análise estrutural bem prático, com uma interface bem simples, criado pelo professor Ronald Zimian, e que vocês podem baixar nesse endereço aqui, www.mastan2.com. A gente tem aqui a parte de downloads. Nessa parte de downloads vocês vão ver que ele tem duas versões, a versão 1 e a versão 2, uma para quem já tem o MATLAB instalado no computador e outra para quem não tem o MATLAB no computador, que é uma versão um pouco maior. Eu tenho essa versão para quem não tem MATLAB, porque eu não uso o MATLAB no meu dia a dia. Então eu instalei essa versão 2, funcionou tranquilamente, uma instalação bem facinha, bem tranquila. E também no site vocês têm alguns tutoriais, um tutorial especificamente em vários formatos diferentes, que é um tutorial que está em inglês também bem tranquilo de entender. Então vamos lá para o Mastan 2. Quando a gente abre ele tem essa carinha, é uma telinha preta, bem tranquila, os menus aqui em cima, tudo bem simples, bem relacionado com o que a gente já conhece. Então hoje a gente vai fazer uma coluna, um modelozinho de uma coluna engastada e livre, desse tipo aqui, tá? Bem simples, nada demais, só para aprender mesmo como usar, como criar os nós, criar os elementos, enfim, um passo a passo aí do comecinho do Mastan 2. Então, voltando lá, a gente vai aqui no File, vamos dar um New. Ele vai perguntar se eu quero mesmo começar de novo, Qualquer coisa que eu tiver feito vai ser descartado, eu vou falar que sim. Ele é um pouquinho lento às vezes, dependendo do computador, mas pronto, abriu um arquivo novo. Eu vou sempre definir um título, porque quando eu criar um relatório, vou mostrar em próximos vídeos como criar relatórios, ele vai sair com o título correto. Então, eu vou definir um título aqui. O meu título vai ser exemplo 1. Coluna engastada e livre. Ok? Vou clicar no botãozinho de Apply e pronto. Deu sucesso aqui, ótimo, já tem um título. Agora eu vou começar pela geometria do meu elemento. Hoje a gente vai fazer uma coluna com as seguintes características. Ela vai ter uma altura de 7,96 centímetros. A minha seção vai ser um 300 por 300 por 12,5 por 5. O que acontece no Mastan? Desde que eu mantenha as unidades coincidentes, ele vai me dar os resultados corretos. Ou seja, se eu trabalhar com centímetros, eu tenho que sempre utilizar centímetros. Se eu trabalhar com a força em kgf, eu tenho que sempre trabalhar com kgf. No caso do nosso modelo de hoje, eu vou usar centímetros como unidade métrica e vou usar como unidade de força os quilonewtons. Então, vamos lá, começar. Eu vou em geometria, primeiro eu vou definir os nós da base e do topo. Então, geometry, define node. Eu não quero que o meu nó fique muito colado aqui no sistema cartesiano, porque senão fica ruim de ver. Então, eu vou colocar um xizinho mais para frente, ele vai estar em, 20 centímetros. E o meu primeiro nó, coordenada 0, 0. 0 em Y, 0 em Z. Vou aplicar. Ele colocou um nó aqui na frente. Agora eu vou criar o próximo nó. Ele também vai estar 20. Eu vou fazer uma coluna, então eu preciso de um nó que esteja na direção de Y, Próxima coordenada na direção de Y. E como eu falei, minha coluna vai ter 796 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 796. O Z continua em 0, porque eu estou fazendo uma coluna no plano e vou aplicar. Pronto, ele já até reajustou aqui para mim a posição, dos meus dois nós. Então, nós criados, agora eu preciso criar o elemento. Vou em geometria, definir elemento. Vocês estão vendo que aqui o nozinho 1i está marcado. E para esse nozinho i, eu vou clicar aqui no nó 1, ou seja, o meu nó inicial vai ser o nó 1. Vou clicar aqui na bolinha do nó 1, ela ficou cor de rosa e marcou aqui que o node i é o nó 1.
Beleza. Então, agora, a minha bolinha aqui passou para o nó J. Vou clicar aqui no J, é o nó 2. Cliquei, ficou cor de rosinha aqui. Beleza, já foi aplicado. Nó 2, nó J. Vou dar um Apply. E ele vai criar meu primeiro elemento. Agora, eu quero subdividir esse elemento, porque para que eu tenha respostas mais precisas, eu preciso de mais elementos do que um único, né? Então, eu vou subdividir esse elemento E1 em vários elementos. Então, eu vou vir aqui em subdividir elementos. Subdividir elementos, né, gente? Então, eu vou marcar qual é o elemento que eu vou subdividir, porque eu poderia já ter vários, então eu tenho que escolher qual eu vou subdividir. Ou se fossem todos, eu iria clicar aqui no All. Se fossem vários, eu iria usar o Ctrl. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui é o número de elementos que eu quero subdividir esse primeiro elemento. Eu quero que ele tenha 8 elementos. Então, vou clicar aqui. 8 elementos. Eu vou subdividir esse elemento 1 em 8. Apply. Pronto, já subdividiu. E aí agora, eu só vou renumerar os nós, porque ficou aqui, né? N1, N3, N4 e fica ruim essa... Não dá seguimento, né? Na numeração. Então, vou renumerar os nós. Aí ele tem alguns tipos de renumeração aqui para 2D e os que não estão escritos em 2D são para 3D, né? É a ordem que ele vai renumerar. No caso, essa que está escolhida aqui, que é a que a gente vai usar, ele vai renumerar primeiro na direção de X, depois de Y, depois de Z, ou seja, primeiro para a direita, depois para cima e depois fora do plano. No nosso caso, como o elemento é plano, não vai ter essa renumeração fora do plano, né? Então, vou aplicar aqui e ele já vai renumerar para mim. Ó. Já ficou N1, N2, N3 e assim por diante. Terminamos o menu de geometria. Agora, eu vou nas propriedades da minha estrutura. Primeiro, a gente vai definir uma seção para aplicar a essa estrutura. Então, tá. Eu vou colocar aqui o nome da seção, como eu falei para vocês. É um perfil I. 300 por 300 por 12,5 por 5. Então, o que eu tenho que preencher aqui? A área, que é muito importante. A área dele é 88,75. No Mastan 2, a vírgula é ponto, tá, gente? Então, 88,75, a gente tem que colocar aqui 88,75. É 88,75 centímetros quadrados. Lembra que eu estou trabalhando em centímetros, então todas as minhas unidades métricas vão ter que estar em centímetros. Então, centímetros quadrados. O módulo de inércia, a inércia, né, que é 16,374,0. Então, não preciso colocar nada. O módulo Z, que é 1172,7. E essas são as características que eu preciso preencher na seção, ok? Então, vou aplicar. Então, ele criou uma seção ali. Aí, agora, eu vou atachar essa seção, né? Que é aplicar essa seção no meu elemento ali. Então, vou vir aqui em Attach Section. Vou definir qual elemento. Pode ser todos, pode ser um só. Se for todos, eu posso clicar em All. Bem simples. Aí, quero limpar? Clear. Se for só em alguns elementos, eu clico, seguro com o Ctrl do teclado, clico no próximo e assim por diante. No meu caso, eu vou aplicar em todos, vou dar um All aqui, selecionou tudo. Se eu tivesse mais de uma seção, eu viria nessas setinhas aqui, ó, para escolher minha seção. Como no caso só tem uma seção que eu acabei de criar, vou deixar ela selecionada. Aqui você consegue ver as propriedades dela, ó, qual a gente preencheu lá agora, e vou aplicar. Agora que a gente já aplicou a seção, eu vou criar um material. Então, vamos lá em Define Material. Eu vou entrar com o módulo de elasticidade, que no caso a gente vai usar 200 GB PA, né? O módulo de elasticidade típico do aço. E
para que eu faça coincidência das minhas unidades, né? Como eu estou usando quilonewtons e centímetros, ele vai ser 20.000 quilonewtons por centímetro quadrado. Então, 20.000 quilonewtons por centímetro quadrado. E o FY, a gente vai usar 250 MPa, também típico do aço, e relacionando as unidades, 25 kN por centímetro quadrado. O nome que eu vou colocar, aço 1, não coloquei o cedilha, vou aplicar. Sucesso, criou um material. Agora eu vou aplicar o meu material da mesma forma que eu apliquei a seção. Vou em propriedades, attach material, vou selecionar todos. Só tem um material, se eu tivesse mais de um, eu poderia andar com essa setinha aqui para frente e para trás, ó, perto de esse material, o número do material aqui. E aí eu poderia escolher qual é o material que eu quero. No caso, eu só tenho um material, então já está selecionado aqui. Eu posso clicar para ver as propriedades do material, do mesmo jeito que a seção. Vou aplicar. Então, aplicou-se o material. Agora, eu vou definir as fixações dessa coluna. Como ela está no plano, eu vou em Conditions, Define Fixities. Como ela está no plano, ela não tem nem deslocamento em Z, nem rotação em X e nem rotação em Y. Então, primeiro eu vou aplicar essa condição a todos os nós. Cliquei em All para selecionar todos ficaram rosinhas. E vou aplicar essa condição. Vai aparecer uma cruzinha vermelha, que está me indicando que ele está impedido de deslocar em Z, rotacionar em X e em Y. Agora, eu vou limpar no Clear aqui. Então, limpei todos os nós, né? Desselecionei os nós. E agora, para o nó 1, que é o nosso nó da base, eu vou selecionar todos os impedimentos, ou seja, o deslocamento em X, deslocamento em Y, deslocamento em Z, que já está selecionado, rotação em X e em Y, que já está selecionado, e vou selecionar também a rotação em Z, porque é um apoio engastado, né, gente? Então, criei um apoio engastado aqui, selecionei só o nó 1, só o nó 1 está com bolinha rosa, selecionei, vou aplicar. Então, ele está impedido também de rotacionar em Z e de deslocar em X e em Y. Agora, depois das condições, eu vou aplicar uma força no topo da minha coluna. Então, vou definir uma força. Vou selecionar qual é o nó que eu vou aplicar força. E eu tenho a força em X, em Y e em Z. O que acontece? Ele não sabe sobrepor as forças. Então, se eu tiver uma força vertical e uma horizontal aqui, eu preciso definir e aplicar as duas de uma vez. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma força aqui de 2.000 quilonewtons e uma força em X de 200 quilonewtons. Então, eu vou colocar a força em Y e a força em X aqui ao mesmo tempo e já marquei o nó, que é o nó 9, já tá a cor de rosinha, e vou aplicar. Apareceu lá a minha força horizontal, minha força vertical. Se a minha força vertical não for 2.000, vamos supor que ela é 3.000, e eu já tiver saído desse menu, ó, tô fora do menu, né? Só apertei aquele botãozinho de cancelar. Então, vamos lá. Eu quero trocar essa força de 2.000 para 3.000. Então, vou lá de novo em definir forças. E vou vir aqui. Tá vendo que tá tudo zerado agora de novo, porque é como se eu tivesse recomeçado o menu. Vou clicar no número 9 e vou mudar aqui de 2.000 para 3.000. E vou aplicar. Vejam que agora a força horizontal sumiu, porque ele não sobrepõe as forças que eu estou aplicando. Então, tem que aplicar todas as forças de uma vez. Se eu quero 3.000 aqui na força vertical e se eu quero 200 na força horizontal, 200 kN, 3.000 kN, eu tenho que aplicar os dois ao mesmo tempo. Então, vou vir aqui em Apply. Pronto, agora está ali aplicada a minha força vertical de menos 3.000 kN e minha força horizontal de 200 kN. Então, pronto, gente, esse é o modelo. No próximo vídeo, a gente vai continuar esse modelo.
Vamos fazer a análise de primeira, segunda ordem, entender os resultados, os diagramas que saem aqui no Mastan, de deformada, de força axial, de momento e entre outras coisas. Vamos continuar esse modelo. Então é isso, até o próximo tutorial.